Olá a todos, aqui é o Flávio Crozara e nós vamos falar hoje de um tema que está assustando um pouco a população brasileira. Você já ouviu falar da criação da moeda única entre Brasil e Argentina? Bom, essa é uma ideia antiga, não é nova, já tem mais de 10 anos que vem falando alguma coisa sobre isso, foi analisada com seriedade por Paulo Guedes, até mesmo antes da pandemia. Na época ele chegou a chamar a moeda de peso real, mas não conseguiu vingar devido a pressões políticas. E agora, já no primeiro mês de governo Lula, vem reacendendo essa ideia com o nome atual de SUR. E traz novamente esse receio sobre a economia e talvez tenha alguma pressão importante da população. A pergunta é, perto do aniversário de 29 anos do real, lembrando que o real faz 29 anos agora no dia 1º de julho desse ano, existe de fato a possibilidade do real deixar de existir? A ideia de ser uma cópia tupiniquim do euro, esse chamado peso real ou SUR, tem um perfil bem diferente do seu irmão europeu. O ideal em uma união desse tipo é ter primeiro uma união aduaneira, depois um mercado comum, ou seja, eu ter a possibilidade de aposentar no Brasil, por exemplo, e desfrutar da minha aposentadoria na Argentina, ou o contrário, e depois disso, uma união de políticas econômicas, serem políticas econômicas comuns, onde Brasil e Argentina tivessem mais ou menos o mesmo formato, e somente depois de tudo isso aí cumprido e estabelecido de forma bastante concreta, buscar, de fato, uma moeda comum. Só para poder comparar com o euro, a Europa, na época, estava espremida entre Estados Unidos e a antiga União das Repúblicas Socialistas Soviéticas. Nessa época, em 1957, veio a criação da Comunidade Econômica Europeia, CEE. E da evolução disso veio, como a gente falou, a união aduaneira, o mercado comum e a união de políticas econômicas, e somente no início da década de 90 foi criada a União Europeia. E no final da década de 90, ou seja, 40 anos depois de muita discussão, é que veio de fato a criação da moeda única, que é o euro. E é bom lembrar que até hoje eu tenho países que fazem parte da União Europeia que não usam o euro e países que inclusive divorciaram do euro, como foi o caso do Reino Unido há pouco tempo, que resolveu sair da União Europeia exatamente por discordar de algumas políticas da própria União Europeia. A ideia sul-americana parte de uma moeda única para depois buscar a unificação das partes, o que é muito difícil de funcionar de forma razoável. Para contornar essa discrepância, aqui a ideia é um pouco diferente do euro e seria muito mais perto daquilo que a gente viu acontecendo no real no Brasil. O real não foi uma moeda que entrou em vigor imediatamente. O que aconteceu, para aqueles que lembram do real? Em março de 94, o governo criou a URV, Unidade Real de Valor, e ela era uma relação entre o antigo cruzeiro real e a futura moeda que seria o real. Até que, no dia 1º de julho, fez uma conversão de 1.750 cruzeiros reais para R$1. E a partir daí, de fato, a nossa moeda passou a ser o real e desvinculou ela de qualquer outra coisa que o cruzeiro real pudesse trazer de problema para essa nova moeda. Essa moeda que está sendo criada agora, ou peso real, ou SUR, a ideia não é substituir de forma imediata as moedas dos dois países. Seria única e exclusivamente uma moeda de troca para negociação de mercadorias, ou seja, ela seria usada para poder substituir o dólar nas negociações internacionais entre as duas partes. A Argentina hoje, ela sofre com uma escassez de dólar muito grande, devido às dificuldades econômicas de lá, e por isso tem uma dificuldade de negociação internacional. Com base nisso, para a Argentina seria espetacular a criação de uma moeda desse tipo, porque facilitaria a negociação com o Brasil. Afinal de contas, a Argentina não precisa de dólar para poder fazer compra de mercadoria para o Brasil. Ao mesmo tempo que para o Brasil também acaba sendo bastante interessante, porque a Argentina vai ficar basicamente refém do Brasil, ela vai ter que comprar do Brasil, ela não vai dar conta de comprar de outros países e vai ter uma facilidade muito maior de comprar do Brasil. Vai ser muito difícil colocar essa moeda funcionando, esse SUR, peso real, funcionando. E praticamente impossível a unificação das duas moedas, ou seja, o real e o peso argentino deixarem de existir em substituição de uma nova moeda, porque isso seria prejudicial para ambos os lados.
Se de fato tiver uma moeda que venha substituir a moeda brasileira e a moeda argentina, o que nós vamos ver é a Argentina sendo engolida pelo Brasil. Ou seja, qualquer pessoa na Argentina que tenha a possibilidade de comprar qualquer mercadoria produzida no Brasil, que é muito mais evoluído do que a Argentina, ou lá, ele vai preferir comprar no Brasil. E isso traria um problema sério para a economia argentina. E para o Brasil, nós teríamos um problema sério também, que a inflação que hoje assola a Argentina, nós iríamos pagar parte dessa conta. Afinal de contas, a moeda é a mesma moeda que vai estar sendo desvalorizada. De qualquer forma, e aí eu acho que é o grande tchan da questão, é bom lembrar que esse ano é ano de eleição presidencial na Argentina. E esse movimento todo tem toda a cara do mundo de ser uma arma para poder ser usada para poder fortalecer a reeleição de Alberto Fernandes, porque ele está com uma aceitação muito baixa por lá, devido a todos os problemas econômicos que estão acontecendo, e pode ser a alternativa que ele tem para poder salvar o seu momento político. Bom, por enquanto é isso. Tendo alguma dúvida, coloca a sua questão aqui que a gente vai responder assim que possível e até o nosso próximo encontro. Obrigado.